Pessoal, o conteúdo do nosso Meet de hoje vai ser um projeto que eu estou construindo. Recentemente, nós já mandamos esse projeto para duas agências de fomento aqui no Brasil. Uma foi o CNPq, que é a principal agência de fomento científico do nosso país. E ontem mesmo eu submeti o mesmo projeto para a Fundação Estadual. Aqui no Brasil, todos os estados, eu acredito que vocês denominam como províncias em Angola, que nós somos estados, e cada estado tem a sua independência, tá bom? Então, cada estado recebe uma porcentagem do produto interno bruto do estado, de impostos, de, de tarifas do estado, e esses impostos, uma porcentagem desse imposto se transforma em fomento para a ciência. Cada estado tem a sua fundação. Aqui no estado do Ceará, qual resido, nós temos a FUNCAP. Eu acredito que vocês devam conhecer principalmente a FAPESP, que é do estado de São Paulo. Aí cada estado vai ter a sua designação. Aqui nós temos a FUNCAP e eu também mandei esse projeto para a FUNCAP, porque eu acredito que seja um dos projetos mais inovadores e mais representativos hoje no conceito de medicina de precisão. No nosso último meeting, a doutora Roberta, ela comentou muito sobre a importância da medicina de precisão no diagnóstico. E é conveniente falarmos que, obviamente, no nosso universo, no universo que eu faço ciência, o conhecimento da medicina de precisão ele é crucial para o diagnóstico do câncer. Eu acredito que tem alguém com áudio aberto. Deixa eu ver. Ele é crucial para o diagnóstico do câncer, mas não somente para o câncer. Para quaisquer doenças, a medicina de precisão ela vem para enaltecer a importância da individualidade no tratamento. Gostaria de frisar que eu não sou médico. Eu tenho formação em ciências médicas, eu tenho mestrado e doutorado em ciências médicas. Isso me permite visualizar todo o campo da área da saúde, principalmente no contexto científico, tá? E entender a individualidade do paciente é entender que o tratamento vai ser diferente e entender que a resposta terapêutica vai ser diferente. No que nós vivenciamos na aula da professora Roberta do último sábado, nós vencemos a importância de se investigar o acometimento de mutações esporádicas no genoma do paciente com câncer. Existem diversos painéis comerciais que mostram a necessidade de você entender a presença de mutação associada com a agressividade de doença e, consequentemente, com a resposta terapêutica. Isso vale para diversas outras patologias, tá bom? Por exemplo, mutações no gene GBA é um dos principais marcadores, por exemplo, da doença de Parkinson. Então, falar em mutação é falar em entendimento individual daquele paciente para uma resposta terapêutica. Mas a gente está falando, quando nós falamos em mutação, nós falamos no contexto de que o indivíduo nasceu, se desenvolveu, foi exposto a todos os eventos genotóxicos que nós somos expostos diariamente, como poluição, como os compostos químicos, como aqueles compostos químicos que as mulheres fazem muito uso, formol, para alisamento capilar, os químicos de cabelo, postos de gasolina. Então, nós estamos continuamente expostos a fatores genotóxicos. E esses fatores genotóxicos, atrelado ao próprio maquinário celular que pode cometer erros, gera lesões que podem acometer genes cruciais, principalmente genes associados à diferenciação celular e à proliferação, que são os dois maquinários que, se desbalanceados, podem gerar o câncer. Mas um grande cerne de se avaliar somente as mutações esporádicas, aquelas que acontecem pós-nascimento, é entender que existem fatores intrínsecos à pessoa que podem também desencadear a formação de mutações esporádicas. Nós vivenciamos agora uma situação muito triste no Brasil, onde uma família muito representativa aqui do estado do Ceará, família de médicos, de administradores, o pai ele foi acometido pela síndrome de Li-Fraumeni. A síndrome de Li-Fraumeni são mutações no gene P53, o famoso guardião do genoma.
O gene P53 é aquele responsável por bloquear a diferenciação celular, desencadeando a cascata de caspases relacionadas ao processamento de apoptose para fazer com que a célula entre em morte celular programada, caso ela tenha lesões incompatíveis com a vida. Se o P53 estiver mutado, ou seja, ele estiver inativo, a apoptose não vai acontecer. Isso é característica da síndrome de Li-Fraumeni, que faz o desencadear de vários tipos de câncer. E esse pai, foi muito triste isso, porque esse pai, ele tinha mutações que foram para os filhos. Os 3 filhos morreram e no dia dos pais ele faleceu. Então foi uma tristeza muito grande para a comunidade médica, para a comunidade científica aqui do Brasil, repercutiu em vários jornais a luta desse pai pela vida dos filhos, mas são mutações que a pessoa já nasce com essa mutação. No processo da gametogênese, no processo da fecundação, essas mutações elas já são desencadeadas pelo próprio crossing over, que acontece na formação dos gametas. Então, existe um potencial hereditário que pode gerar e pode aumentar o risco da pessoa ter alguma condição genética. A gente fala muito em câncer porque é a nossa linha de pesquisa, mas tudo que eu for mostrar a partir de agora, você pode levar para qualquer coisa. Por exemplo, nós temos no nosso grupo muitos cardiologistas, um dos grandes representantes aqui é o Dr. Mauer. A cardiologia ela tem muito fator genético associado. Aqui no Instituto do Coração de São Paulo, nós temos o doutor, meu Deus, me esqueci, Alexandre Pereira. O doutor Alexandre Pereira, hoje, é o maior nome do Brasil e da América Latina no estudo de variantes genéticas associadas ao risco de doenças cardiovasculares. E o que eu posso dizer para vocês? Tudo isso que eu vou mostrar, fazemos com uma única alíquota de sangue. E isso já é o futuro, entender o comportamento individual do paciente, exclusivamente dele, para o risco futuro de acometimento de doenças não oncológicas e, principalmente no meu caso, de doenças oncológicas, tá bom? Então, essa é uma pequena introdução para que vocês entendam que tudo que eu mostrar aqui vai ser, vocês podem especular, podem expandir todo esse conhecimento para qualquer característica ou doença. Por exemplo, nós podemos falar em risco genético para a obesidade. Nós podemos falar de risco genético para a altura. Nós podemos falar de risco genético para o Alzheimer. Então, tudo que eu falar aqui, expandam a mente para vocês, para as patologias que vocês têm como linha de pesquisa no grupo de pesquisa de vocês, tá bom? Então, a aula de hoje é Estudos de Associação Ampla do Genoma, em inglês é GWAS, que é Genome Wide Association Studies, e nós focamos nesse estudo de associação ampla do genoma, na identificação e na obtenção do papel de variantes comuns do genoma na implementação da medicina de precisão, na doença que nós trabalhamos no nosso grupo de pesquisa, que é a neoplasia mielodisplásica, que é a doença que mais acomete idosos no mundo ocidental, tá bom? Então, nós vamos falar dessas terminologias, o que são variantes comuns, o que é GWAS propriamente dito. Peguem esse cerne do que eu vou mostrar para a neoplasia mielodisplásica e usem para o que vocês quiserem. É uma excelente linha de pesquisa para vocês implantar. E, principalmente, é uma excelente linha de pesquisa que não demanda laboratório. Por quê? Tudo que eu vou mostrar para vocês, nós não temos essa tecnologia no Brasil. Nós fazemos a bancada, nós recrutamos o paciente, temos a alíquota, extraímos o DNA, que qualquer laboratório hoje faz extração de DNA, e mandamos as amostras para os Estados Unidos. Lá eles fazem tudo e nos mandam os dados já analisados. Então, tudo isso que eu vou mostrar para vocês é o suprassumo da medicina de precisão hoje no mundo e vocês conseguem fazer no grupo de pesquisa, tá bom? Antes de começar propriamente dito, para que vocês conheçam, esse é o nosso instituto. Eu não sei se eu já mostrei em alguma ocasião, tá? Esse é o nosso instituto. Deixa eu botar aqui um apontador. Esse é o nosso grande instituto, chamado Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos. É um núcleo vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Para quem não entende a geografia do Brasil, nós estamos agora no nordeste do Brasil. Nós estamos a 3 horas de Cabo Verde, então nós estamos paralelo a Cabo Verde, para vocês terem um pouquinho mais de dimensão de localização, tá bom? E nesse núcleo de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos,
O grande cerne desse núcleo é fazer medicina translacional. E o que é medicina translacional? É nós pegarmos o resultado científico da pesquisa básica a partir de uma amostra de um paciente e pegar esse resultado e já deslocá-lo diretamente para o paciente, que é o que nós fazemos no nosso laboratório. Temos laboratórios de pesquisa in vitro, temos um dos grandes biotérios do Brasil, credenciados internacionalmente. A infraestrutura do bioterismo daqui é espetacular. E eu estou mostrando para que vocês se motivem a vir nos visitar, porque é uma infraestrutura pública, é uma infraestrutura que está aberta para colaborações, que está aberta para formações, e que vocês queiram estudar na nossa instituição, que seria uma honra tê-los aqui. E um dos laboratórios lá de dentro é o nosso laboratório. Esse daqui é o laboratório ao qual eu sou pesquisador colaborador, o laboratório de citogenômica do câncer. Nós trabalhamos diariamente com paciente oncohematológico. Estamos inserindo agora nas nossas linhas de pesquisa também o tumor sólido a nível de câncer de mama, tá? Mas o nosso foco principal é o diagnóstico oncohematológico, onde o paciente que tem diagnóstico de leucemia, de síndrome mielodisplásica do hospital, ele encaminha a amostra de medula para o nosso laboratório. Nós fazemos o exame citogenético, que é o diagnóstico de alterações numéricas ou estruturais nos cromossomos, e devolvemos esse exame para o paciente, gratuitamente. Isso é o Sistema Único de Saúde, tá, pessoal? Não tem um custo para o paciente. Contudo, mediante a assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, essa amostra fica no nosso laboratório para nós realizarmos pesquisas. E nós temos implantado todo no nosso laboratório sistemas de citogenética por banda G, que é a morfologia do cromossomo. Temos também todo o sistema de citogenética por hibridização in situ, ou seja, por fluorescência. Temos todo o sistema de cultura de células, biologia molecular, sequenciamento de nova geração. Acredito que... não tem uma foto aqui do laboratório de biologia molecular, mas nós temos todo o setup de biologia molecular pronto, PCR convencional, PCR em tempo real, quantificação, manipulação de ácido nucleico, seja DNA, RNA e proteína. Então, nós temos todo o arcabouço citogenômico para avaliar câncer hoje no estado do Ceará, está dentro do nosso laboratório. Nós tivemos a honra, por exemplo, dos nossos equipamentos terem sido utilizados no momento da pandemia para o diagnóstico do Covid. Então, é uma honra fazer parte desse grupo, que hoje nós somos o segundo que mais publica dentro da nossa universidade, tá bom? E falar de síndrome mielodisplásica ou neoplasia mielodisplásica na terminologia mais recente, eu preciso conceituá-la para que vocês entendam a importância, tá? É uma doença de idoso, não obrigatoriamente de idoso. Nós temos a SMD, a síndrome mielodisplásica pediátrica, mas ela tem outras patogêneses associadas, normalmente associada ao contexto de exposição da mãe no processo de amamentação ou principalmente no processo gestacional. No nosso grupo, nós não trabalhamos com a SMD pediátrica. No Brasil, aproximadamente tem 2 grupos principais que trabalham com a SMD pediátrica. Por quê? Porque é uma doença muito rara. O paciente pediátrico ele já evolui para leucemia. No idoso, não. No idoso, você consegue ver o acompanhamento da progressão da SMD, caso o paciente não seja tratado, tá? Até pouco tempo atrás, ainda existem alguns artigos que retratam a síndrome mielodisplásica, a SMD, como um estágio de pré-leucemia, mas não, ela é uma doença única, com tratamento único e com possibilidade terapêutica de cura, caso o paciente não tenha comorbidades e possa ser encaminhado para o transplante de medula óssea, tá? 80% dos casos acontecem acima de 60 anos, a nossa média do Brasil é aproximadamente 62 anos, e ela é uma doença de exposição. Ela é uma doença de danos no DNA das células tronco hematopoéticas. Lá na nossa fábrica medular, nós temos células tronco, principalmente células imunológicas chamadas CD34, que são os precursores hematopoéticos que vão desencadear o processo de hematopoese no processo de diferenciação celular. Nós vamos ter linhagens eritrocitárias, granulocíticas e megacariocíticas. E essas linhagens medulares é quem vai desencadear as células periféricas no nosso sangue, que vão, de fato, ter função no nosso dia a dia, como as hemácias, no transporte de oxigênio, os granulócitos, na nossa imunogenicidade, no nosso sistema imune, e os megacariócitos se fragmentando em plaquetas no processo de coagulação sanguínea. Caso nós tenhamos lesões nessa
nessa célula-tronco, de acordo com a exposição da nossa vida, nós podemos desencadear a síndrome mielodisplásica, que não deixa de ser uma doença clonal de mutação. Lesões nas células-tronco geram o quadro de displasias na medula óssea, ou seja, aquelas células-tronco, elas perdem forma e função, perdendo a sua incapacidade de desencadear a formação das células progenitoras hematopoéticas, favorecendo ao quadro de hematopoese ineficaz e, consequentemente, o aspecto clínico do paciente idoso, que são as citopenias periféricas, que ele pode ter, a característica principal é a anemia, mas ele pode ter uma leucopenia, uma neutropenia, uma plaquetopenia ou uma pancitopenia, se a lesão acometer todas as 3 linhagens celulares, tá? E entre 30% a 40% dos casos de idosos que têm diagnóstico de SMD, eles podem evoluir para leucemia mieloide aguda, que é o caso que a sobrevida já não passa mais de 5 meses, tá bom? A nível epidemiológico, já existe características de descrição de incidência global, tá? No Brasil, nosso grupo foi o grupo responsável por caracterizar a síndrome mielodisplásica na América Latina, juntamente com grupos da Argentina, Chile e de São Paulo. Nós evidenciamos essa incidência aqui na América Latina, mostrando que a nossa casuística principal no Brasil é de 68 anos, com um desvio padrão de 17 anos, acometendo prioritariamente pacientes do sexo masculino, e normalmente que a característica principal é que 50% desses pacientes são do Nordeste do Brasil e são de zona rural. E o que é que condiz a questão de ser de zona rural? A exposição a agrotóxicos, a exposição solar, que todos são fatores genotóxicos ao nosso genoma, causadores de lesão. Então, o nosso paciente prioritariamente é o paciente idoso que vem com anemia crônica, com suspeita de neoplasia e que tem que passar pelo protocolo de exclusão. O que é o protocolo de exclusão? Hoje o diagnóstico de SMD, ele demora aproximadamente 6 meses, porque muitos desses idosos que vêm com quadro de anemia persistente, ele é um idoso que normalmente está associado a um estado nutricional. Aqui no Nordeste do Brasil, os idosos têm muita... No Nordeste, eu estou falando já não em região de capital, mas em região de sertão, eles têm muita rotina de comer rapadura, que é um doce típico de nosso, farinha de mandioca, feijão, não comem proteína, tomam leite, então tem uma alimentação desbalanceada, que causa, em muitos casos, essa anemia prolongada. Então, na maioria das vezes, é estado nutricional. Mas, se depois de 6 meses, com toda a reposição de nutrientes, com todo o levantamento nutricional desse paciente não melhorar, ele é submetido a um mielograma para investigação de doença clonal, tá bom? Howard, em que consiste a patogênese da síndrome mielodisplásica? Basicamente, a patogênese da síndrome mielodisplásica, ela consiste em lesões nas células-tronco hematopoéticas, de acordo com o processo de exposição daquele paciente. Só contar um caso muito específico, nós temos pacientes na nossa coorte em que a pessoa tinha um estilo de vida absurdamente íntegro, atividade física, alimentação controlada, hábitos de não álcool, não cigarro, nenhum uso de medicamentos no decorrer da vida. E depois de se aposentar, ela cria um hobby de pintura a óleo. Depois de 2 anos, ela foi diagnosticada com síndrome mielodisplásica. Então, nós temos que nos distanciar de insumos químicos que possam agredir a nossa medula óssea. Por exemplo, inseticidas, tinturas para cabelo, pinturas, gasolina, formol, produtos químicos, tudo que nos causa processo genotóxico, nós temos que nos distanciar, ou, se for inerente ao nosso trabalho, utilizar corretamente os EPIs, tá? Então, lesões nessas células-tronco gera a formação de clones aberrantes. O que são clones? São células-troncos que possuem características mutacionais únicas, ela sofreu uma mutação. E essa célula-tronco, se o maquinário de reparo do DNA não tiver efetivo, ela vai, por divisão celular, desencadear a formação de células filhas com as mesmas características doentes, ou seja, com as mesmas características mutacionais que a diferenciam das células saudáveis. Então,
a formação de diversos clones medulares, ou seja, células com características próprias na nossa medula. E, com o acúmulo desses clones aberrantes, pode ter o quadro de hematopoese ineficaz, ou seja, essas células elas perderam a forma e função. Quando elas perdem a forma e função, elas perdem a capacidade de se diferenciar. E há uma quebra nessa síntese de células da nossa medula óssea, causando, ainda a nível de medula óssea, as displasias celulares, como é o caso das dismegacariospoese, diseritropoese e desgranulopoese, que, consequentemente, vai desencadear o quadro de citopenias periféricas, porque as células progenitoras hematopoéticas perderam a sua forma e função. De forma bastante direcionado ao conceito de carcinogênese, essas lesões nos precursores mieloides da nossa medula óssea sofrem lesões no DNA, seja por lesões por fita simples, lesões de fita dupla, que afetam genes de diferenciação e de maturação celular. Essas células perdem a capacidade de se diferenciar. Com o acúmulo de exposição do indivíduo àquele fator que está causando lesão, agora, além dos genes de diferenciação e maturação que caracterizam a síndrome mielodisplásica, esse paciente pode sofrer também um bloqueio de genes de proliferação, lesões nesses genes que perdem a sua forma e função, desencadeando a evolução para a leucemia mieloide aguda. Esse é o conceito geral de patogênese da SMD. Ok. Até hoje, já se desencadeou que o hallmark da SMD é a mutação. Falando a nível de citogenética, para quem nunca viu um exame citogenético, aqui é a apresentação de um cariótipo por banda G. Banda G, quando nós falamos em banda G, é o bandeamento. Vocês conseguem ver linhas cinzas e escuras nos nossos cromossomos, que é o bandeamento por um reagente chamado GIMSA. Ele vai corar os cromossomos quando eles estão na placa equatorial de mitose, tá? Nesse caso, é um cariótipo de uma paciente do sexo feminino, tá aqui o duplo cromossomo X, tá bom? E o exame citogenético para síndrome mielodisplásica ou para as doenças oncohematológicas, eles têm como evidência em gerar informações sobre o acúmulo de mutações estruturais ou numéricas. Esse caso aqui, eu não sei se vocês conseguem identificar, mas obrigatoriamente nós recebemos um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Então, é conveniente, normalmente, nós temos um par de cromossomos para cada tipo de cromossomo. Vejam esse caso. Nós temos 3 cromossomos do número 8. A trissomia do cromossomo 8 é um pior prognóstico para a síndrome mielodisplásica. E, normalmente, 50% dos pacientes com síndrome mielodisplásica têm alteração citogenética. Quando ele não tem alteração citogenética, estudos já mostraram, principalmente estudos do nosso grupo, que mais de 90% dos pacientes, tendo ou não alteração citogenética, vai ter alteração mutacional diretamente no gene. Não vai ser mutações cromossômicas, mas sim mutações gênicas. E esses são os principais genes mutados na síndrome mielodisplásica. Hoje, por exemplo, mutações no gene FCF3B1 geram o diagnóstico de um subtipo muito específico de SMD, que é a SMD com sideroblastos em anel, que são o acúmulo de ferro nas nossas células medulares, tá? Então, presença de mutação esporádica na síndrome mielodisplásica é o marcador dessa doença. Então, não tem como falar em síndrome mielodisplásica e não falar em mutação. O seu prognóstico, atualmente, ele é evidenciado pela presença de mutação. Estamos falando aqui de mutação esporádica, ou seja, o indivíduo foi acometido por essas mutações. Tá bom? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Tem almoço pronto. Está quentinho na mesa servido. Se não aparece... Segunda-feira aparece... Tem alguém com o microfone aberto. Sério? Eu estou vendo de almoço, eu estou com fome. Temos que treinar isso. Perfeito, pessoal. Então, falar em mutação é o diagnóstico da síndrome mielodisplásica. Nesse momento, estamos falando de mutação esporádica, tá bom? E, recentemente, em 2022, a Organização Mundial de Saúde ela preconizou o diagnóstico atual, a classificação clínica diagnóstica dessa doença, dividindo em 2 principais grupos.
a síndrome mielodisplásica definida por anormalidades genéticas e a síndrome mielodisplásica definida morfologicamente. Professor, por que a Organização Mundial de Saúde ela dividiu a síndrome mielodisplásica dessas duas formas? Primeira coisa, ela mudou o nome, agora não é mais síndrome, mas sim neoplasia mielodisplásica. Por quê? O conceito de síndrome, ele é um conceito não valorizado pela indústria farmacêutica. E nós estamos falando aqui de um câncer. O contexto de síndrome é porque, atualmente, a síndrome mielodisplásica ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 subtipos. Síndrome é um acúmulo de doenças, tá? E quando veio o nome síndrome em 1982, pelo John Bennett, ela era estritamente morfológica, como se fossem doenças diferentes, mas não são doenças diferentes. Então, agora em 2022, a doença mudou de nome, mas mantém a mesma sigla, síndrome mielodisplásica, mas é MDS, SMD no Brasil, mas agora ela é denominada de neoplasia mielodisplásica, estratificadas em 2 grandes grupos, anormalidades genéticas e morfologia. Por quê? Porque tem países, tem grupos de pesquisa, tem nações que não têm ainda implantado o diagnóstico genético. Não são todos os centros de pesquisas que têm um arcabouço de sequenciamento de nova geração para definir a presença dessas mutações. Mas o diagnóstico tem que acontecer. Então, nós temos o diagnóstico morfológico, baseado na contagem de blastos, na contagem de displasias medulares e na contagem de blastos na medula óssea e presença de fibrose, o diferenciando da leucemia mieloide aguda. Caso tenha a presença de anormalidades genéticas com baixa contagem de blastos, obviamente se diferenciando da leucemia, identifica-se aqui deleções no cromossomo 5 como uma entidade específica, mutações no gene SF3B1, que é um desencadeador da síndrome mielodisplásica com sideroblastia, né? E também mutações bialélicas do gene P53, onde você recebe uma mutação, você é acometido por 2 mutações nos 2 cromossomos. Então, isso é um prognóstico de gravíssima evolução clínica, tá? Atualmente, a síndrome mielodisplásica tem o seu prognóstico baseado estritamente em aspectos moleculares, tá bom? O mais atual, não é o utilizado na prática clínica, porque nem todos os grupos ainda possuem, nem todos os hospitais, nem todos os laboratórios possuem ferramentas para diagnóstico molecular, tá? Mas o nosso grupo teve a honra de fazer parte dessa publicação da New England Journal of Medicine, onde foi evidenciado o IPSS molecular, que é o índice de score prognóstico, o sistema de score prognóstico da síndrome mielodisplásica internacional. E essa doença ela foi definida como mutações multi-hits no gene P53, mutações em tandem, mutações no gene MLL, que é paralelo ao P53, e mutações em tandem do gene FLT3, que é um gene de proliferação celular, todos eles estão associados à severidade da doença, e hoje são os 3 principais marcadores mutacionais para essa doença, porque eles estão associados totalmente à sobrevida do paciente, tá bom? Então, até o momento, nós estamos falando em mutação esporádica, aquelas que o indivíduo é acometido no decorrer da vida e no decorrer da sua exposição. E um grande questionamento que hoje no mundo só foi feito uma vez em paciente europeu e o que é que nós sabemos sobre o impacto de variantes hereditárias para o risco da síndrome mielodisplásica, da neoplasia mielodisplásica? Ou seja, qual é o risco que o indivíduo, somente por estar vivo, tem de ter essa doença? Como nós podemos investigar isso? Quando eu falo da SMD, o que eu mostrar agora serve para qualquer característica ou doença, tá bom? Antes de falar disso, eu preciso mostrar essa imagem do NIH, que ele mostra um guia rápido e prático dos aspectos genômicos. Todos vocês sabem, desculpem estar sendo redundante, que o nosso material genético ele é composto por 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, enovelada em octâmeros de histonas. A cada 2 voltas e meia do DNA no octâmero de histonas, eles vão se condensando em estruturas particulares chamadas de nucleossomos, que o condensamento dos nucleossomos forma os cromossomos. E cromossomos, ainda tem alguém com áudio ligado? Os cromossomos, eles somente estão enovelados no formato de cromossomos quando a célula está em fase de
metáfase da divisão celular. Tudo isso está dentro de um compartimento chamado núcleo, separado do citoplasma por uma membrana nuclear, quando nós estamos falando de seres eucarióticos, ok? Ok. E o que é que a literatura mostra? A literatura mostra que uma parte desse DNA, uma porção desse DNA, que tem a capacidade de gerar uma partícula funcional, nós damos o nome de gene. Até pouco tempo atrás, a gente chamava gene como uma região do genoma capaz de gerar uma proteína funcional. Esse conceito está errado. Esse conceito somente estaria certo quando a gente fala do dogma da biologia molecular, mas não existe dogma em ciência. A ciência ela é continuamente renovada, tá? Vocês têm que entender que a ciência, a nível genômico, nós temos o fluxo da informação genética. Nós temos, por exemplo, os RNAs não codificadores, os RNAs de interferência, que não codificam proteína. Eles somente têm a função de controlar a expressão de outros genes ou famílias de genes. O que eu queria deixar claro para vocês, que independente de etnia, independente de nacionalidade, se nós temos os olhos castanhos, nós temos o mesmo gene ativado para gerar característica de olhos castanhos, ok? Mas dizer que temos o mesmo gene não significa dizer que aquele gene tem a mesma composição. Por quê? Porque nós temos etnias diferentes, nós temos pais diferentes, nós temos o processo de seletividade natural diferente, mas a função é a mesma. Quando nós temos essa variabilidade genética preconizada já há muito tempo no livro A Origem das Espécies, essa variabilidade genética que está pelo intercruzamento das espécies, nós temos os mesmos 28 mil pares de genes. Eles vão estar ativos na sua própria função, mas eles não vão ter a mesma composição. A composição diferente de um indivíduo para outro, de forma hereditária do nosso genoma, nós damos o nome de polimorfismos. Ou seja, para o mesmo gene, nós vamos ter variantes que vão ser diferentes, mas a função do gene não muda. E não é mutação. Isso já foi uma mutação. Mas quando está implantado no indivíduo, sem de fato gerar doença ao acaso, faz parte da essência do indivíduo, nós damos o nome de polimorfismos. Normalmente, há uma diferença genética a nível de porcentagem. Mutação acontece em até 1% da população e polimorfismos acontecem em mais de 1% da população. O que é polimorfismo, Howard? Polimorfismo imaginem que nessa posição do genoma nós temos uma timina. Pela regra de Chargaff, uma timina ela sempre tem que se ligar a uma adenina, por uma dupla ponte de hidrogênio. Uma citosina sempre tem que se ligar a uma guanina, por uma tripla ponte de hidrogênio. O que é o polimorfismo? O polimorfismo ao invés de ter uma citosina, que obrigatoriamente, biologicamente, era para acontecer junto à ligação da guanina, nós temos uma adenina nessa localização. E o gene vai funcionar normalmente, porque cada gene é expresso por um filamento de DNA. Mas esse acúmulo de polimorfismos no nosso genoma, os pesquisadores já mostraram que o acúmulo de variantes polimórficas, ou seja, uma troca que não era para acontecer, ela está associada ao risco de características e doenças, principalmente doenças oncológicas. E a literatura já calculou isso também. É demonstrado que, naturalmente, biologicamente, nós temos aproximadamente de 10 milhões de polimorfismos no nosso genoma. Nossa, Howard, são muitos polimorfismos. Não são. Por quê? Porque nós temos 3,3 bilhões de pares de bases. Não são muitos. Nós temos aproximadamente 10 milhões. E nós já temos hoje ferramentas para estudar o impacto do acúmulo dessas variantes polimórficas nos genomas dos indivíduos, associando ao risco de acometimento de doença. Pessoal, somente para deixar claro, isso daqui não é uma aula, isso daqui é uma conversa. Se tiverem dúvidas e não estiverem entendendo o conceito que eu estou ministrando, por favor, fala, tá bom? Esse slide ele é muito importante para que vocês entendam a importância dessas variantes polimórficas, ou seja, dessas alterações que nós já nascemos com elas.
Esse é o estudo de Su de 2007, que é uma É aquele referência. carro, né? Oi? Alguém quer falar? Não? Perfeito. O estudo de Su de 2010, ele é uma referência no conceito de polimorfismos. Eu recomendo que, caso vocês tenham interesse nessa área, recomendo a leitura, porque ele mostra de fato os conceitos. Esses dois gráficos são importantíssimos que eu mostro para vocês. Os pesquisadores evidenciaram o conceito de arquitetura genética do risco de câncer. Eu estou falando algum tipo de câncer? Não. Isso daqui serve para qualquer tipo de câncer, tá? Naturalmente, o indivíduo já nasce com uma predisposição hereditária para características e doenças. E isso é devido a esses 10 milhões de nucleotídeos alterados, ou seja, de polimorfismos que nós possuímos. O modelo poligênico de susceptibilidade hereditária ao câncer, ele preconiza que, vejam esse gráfico de distribuição normal azul. Esse é o gráfico de pessoas que não têm câncer. Já foi investigado isso. E eles remota a esse gráfico o acúmulo de variantes genéticas não polimórficas, ou seja, alelos que não são de risco de acometimento de doença. Vocês podem ver pela legenda que o acúmulo de alelos de baixo risco de doença estão em azul. Então, a linha azul, que são as pessoas sem câncer, elas têm um acúmulo de variantes azuis, ou seja, aquelas variantes que não estão associadas ao risco de doença. Já aqueles pacientes com diagnóstico de câncer, essa curva de distribuição em vermelho, ela mostra que eles têm um acúmulo de variantes de risco associada ao acometimento de doença. Mas, professor, como isso pode, se naturalmente aquele gene está funcionando normalmente? O que eu quero que vocês entendam, eu vou já explicar esse outro gráfico, que nós temos um conceito de instabilidade genética. O que é que o nosso DNA sempre tem que estar permitindo? Ele tem que permitir com que as DNAs polimerases, as proteínas relacionadas ao processo de replicação ou de expressão gênica, possam desnaturar o DNA, pegar a informação e sintetizar novas moléculas, novas estruturas, novos genes, novos RNAs não codificadores. O grande cerne é o acúmulo de variantes polimórficas no nosso genoma pode gerar o acúmulo de instabilidade nessa molécula de DNA. Instabilidade, entenda propriamente dito o conceito de quebra. Quando eu tenho ligações que não eram para acontecer em uma determinada molécula, pode torná-la instável. E essa instabilidade pode ocorrer quebra da nossa molécula e, consequentemente, perca de genes, que pode levar ao processo de carcinogênese. Tudo bem? Então, esse acúmulo de variantes polimórficas de alto risco para a doença é o que pode levar ao aumento do risco hereditário para características e doenças, tá? E como é que eu sei, professor, que aquelas variantes elas são de baixo risco ou de alto risco? É porque elas já foram investigadas. Existem grupos no mundo que só avaliam genética de população. Eles pegam um polimorfismo, verificam a sua frequência na população que tem a doença A versus a população que não tem a doença A e comparam risco, odds ratio, comparação por Q quadrado e obtenção de odds ratio, risco de doença, ok? Então, eles fizeram vários estudos desses 10 milhões de polimorfismos associados a risco de doença e já encontraram que alguns são de alto risco para a doença e outros são de baixo risco. Estratificando essas variantes genéticas, nós podemos separar em 3 grupos distintos. Nós temos, pessoal, aquelas características de variantes do nosso genoma, onde nós já nascemos com ela, denominadas de genes de susceptibilidade de alta penetrância. O que são esses de alta penetrância? Consiste no fato de que, se poucas pessoas tiverem essas alterações genéticas, muitas delas vão ter doença. Ou seja, é uma proporção em número de casos de pessoas pelo número de casos de ocorrências. Quando temos alterações no gene P53, como é o caso da síndrome de Linfraumeni, alterações no gene BRCA1 e BRCA2, que são genes relacionados ao câncer de mama, onde a presença de mutações nesses genes
ela está associada ao risco de 82% da mulher ter câncer, elas são consideradas variantes de alta penetrância. São aqueles conceitos de doenças familiares, ou seja, os pais têm, os filhos também vão ter. Mas esse risco de doença, ele é um evento raro. Portanto, quando poucas pessoas têm, aqui nós temos o eixo horizontal relacionado à frequência populacional e aqui o risco relativo. O que é que esse gráfico nos mostra? Que a presença de variantes polimórficas de alta penetrância, como são os exemplos que acometem esses genes, são eventos raros. Por quê? Poucas pessoas acometidas, elas têm um aumento absurdo de risco de ter doença, tá? Então, são os eventos raros, porém, de alta penetrância. As pessoas que tiverem, elas vão ter doença. Um outro grupo desses 10 milhões de variantes polimórficas, que nós já nascemos com elas são consideradas variantes de penetrância moderada, ou seja, aquelas variantes em que um determinado número de pessoas. Vocês estão vendo a conexão? Por favor, confirmem, porque teve uma instabilidade na conexão. Confirmem se está tudo bem. Vocês estão ouvindo? Pode ser no chat ou falando. Tá tudo bem, professor. Tá tudo bem, professor. Muito obrigada, porque eu tive uma instabilidade na conexão, recebi uma mensagem aqui, mas está tudo certo. Então, esse segundo grupo são aquelas doenças em que, em algum momento, algum membro da família teve a doença, mas os teus pais não tiveram, mas um tio distante teve, e o teu filho teve. São as doenças de cunho familiar, porém mais esporádicas, mais espaçadas na árvore filogenética. Por isso que elas são consideradas, ao invés de raras, incomuns. Nós denominamos de variantes de penetrância moderada. Por quê? Parte da população que possuem essa alteração, o risco relativo delas terem doenças é raro. Mas já se sabe que alterações como, por exemplo, no gene ataxia telangiectasia mutada, no gene SHEC2 relacionado ao ciclo celular, ao controle do ciclo celular, elas causam essas doenças familiares, tá bom? Agora, separem esses dois blocos de doenças, de variantes de alta penetrância e variantes de moderada penetrância das variantes comuns. A grande massa desses 10 milhões de variantes do nosso genoma, elas são comuns. Elas são as que dão as características dos olhos, da cor do cabelo, da cor de pele, da nossa estatura, do nosso acúmulo de gordura corporal, do nosso IMC, da nossa capacidade, da nossa chance de ter diabetes, da nossa chance de termos miopia. São variantes comuns do nosso genoma, tá? Só que os pesquisadores investigaram o quê? O acúmulo dessas variantes comuns do nosso genoma, que tem baixa penetrância. O que é baixa penetrância? Muitas pessoas têm, mas poucas têm doença. O acúmulo delas podem causar câncer, podem causar doença, aumentam o risco para características e doenças. É isso daqui que nós queremos investigar quando nós falamos em medicina de precisão. Por quê? Porque quem tem esse daqui, nós já sabemos que o risco é muito alto. Principalmente esse daqui, vai ter doença, mas esse daqui não. Essas variantes comuns que pesquisadores já identificaram, tem poucos estudos que enaltecem elas associados ao risco hereditário de ter doença. Por exemplo, nós já sabemos que a obesidade é um fator de risco para o câncer, mas e se nós acumularmos a obesidade com variantes genéticas? Esse risco pode aumentar. E eu posso contar para vocês, existe uma forma matemática de nós calcularmos esse risco. E sobre essa temática, nós já publicamos no nosso grupo de pesquisa diversos artigos na DNA Repair, na Hematological Oncology, na Leukemia Research, onde nós avaliamos o impacto de um único polimorfismo, uma única variante, uma única alteração de uma base nitrogenada com o risco de síndrome mieloesplásica. Eu tenho certeza que vocês já vivenciaram artigos científicos que falavam impacto do polimorfismo tal em doença cardiovascular, impacto do polimorfismo tal do gene tal em doença neurodegenerativa. Vocês já viram isso na história de vocês. O grande cerne é, a nível de genética de população, avaliar um único polimorfismo
é um problema. Por quê? Porque o nosso genoma ele não se baseia em um único polimorfismo. Ele se baseia em todo o genoma de forma simultânea, de forma síncrona. Ele funciona de forma ativa sempre em toda a sua composição. Quando uma célula entra em divisão, é todo o genoma que é dividido, ok? E nesse momento de divisão, nós não podemos tirar o evento de probabilidade. Probabilidade em que uma determinada alteração em um cromossomo ela pode ocorrer simultaneamente com a ocorrência em outro cromossomo. A nível de genética, lá da escola de vocês, muitos aqui não vão lembrar, tá? Mas é conteúdo de escola, é conteúdo da disciplina de biologia celular e molecular da faculdade, vocês falarem um conceito de ligação gênica. O que é ligação gênica, professor? Ligação gênica são genes que estão próximos no genoma. Se eles estiverem no mesmo cromossomo, quando eles forem segregados no processo de divisão celular, eles vão ser compartilhados juntos, ou seja, eles têm uma ligação gênica. A nível de probabilidade genética, nós temos mecanismos de cálculo de calcular qual é a frequência dessa alteração genética que está no cromossomo 1, segregar dependentemente ou independentemente junto à mesma alteração genética que está lá no cromossomo 17. Isso é matemática, eu não vou entrar nesse mérito aqui, é só para quem gosta dessa viagem da mistura entre matemática e biologia, nós não temos como fugir disso, tá? Mas o grande cerne de se avaliar somente uma base nitrogenada, um único nucleotídeo para o risco de doença, é retirar desse risco, desse odds ratio, a possibilidade daquele efeito de risco não ser somente dessa alteração, mas ser de um acúmulo de alterações. Como se investiga isso? Como se avalia o papel do efeito de diversas variantes comuns simultaneamente injetando risco em uma pessoa saudável nela ter doença? Para isso, nós temos os estudos de GWAS. Eu preciso que vocês me digam, entenderam o raciocínio? Posso continuar? Ok? Se tiver dúvida, fala, tá? O que é o estudo de GWAS? Genome Wide Association Studies. É o suprassumo da medicina de precisão. O que foi que eu disse para vocês? Alguém quer falar? Ok? O que foi que eu disse para vocês? Opa, tem alguma mensagem no chat. Tudo bem, perfeito, Josileia. O que é que eu disse para vocês no começo? Nós temos aproximadamente 10 milhões de variantes no nosso genoma. Já nascemos com ela e vamos morrer com elas. Não tem como mudar isso, tá bom? Aliás, tem, que é a técnica de CRISPR-Cas9, mas ninguém muda o que está saudável, tá bom? Perfeito. Os pesquisadores criaram chips moleculares, chips físicos mesmo, são lâminas, onde nós denominamos de microarray, alguém já deve ter visto essa terminologia, onde é possível investigar 500 até 5 milhões desses 10 milhões que nós já nascemos. Ou seja, ao invés de avaliar somente um polimorfismo, como eu investiguei em todos esses artigos, nós podemos avaliar aproximadamente 500 a 5 milhões desses 10 milhões que nós já sabemos que existem. Só que os pesquisadores sabem que muito boa parte desses 10 milhões que já foram estudados não tem risco para a doença, tá? Então, não precisam ser estudados. Mas tem aproximadamente aí 5 milhões que têm risco para diversas doenças, para diversas características que são importantes, que, por exemplo, doença cardiovascular. Se você souber que uma determinada população já possui um risco genético de ter doença cardiovascular, o que é que você vai fazer? Vai fazer ações públicas para fazer com que aquela pessoa tenha hábitos de vida saudáveis, se alimente bem, não fume, não beba, faça prática de exercício físico. Por quê? Porque ela já tem um elevado risco genético de ter doença cardiovascular. E se ela adicionar péssimos estilos de vida, ela vai ter, sobrecarregando, por exemplo, o sistema de saúde do país ou da cidade, tá bom? Em que consiste essa metodologia? Vocês conseguem ver aqui um chip. Esse é um modelo de chip da Illumina, tá? Eu não trabalho com a Illumina, eu trabalho com a empresa Thermo Fisher, eu não estou aqui fazendo propaganda, mas é a tecnologia, é a principal tecnologia hoje no mundo
utilizando estudos de GWAS, que é preconizado pelo UK Biobank, que é o maior repositório biológico do mundo que fica na Inglaterra, tá? Em que consiste esse estudo chamado GWAS? O GWAS consiste na avaliação simultânea de centenas de milhares de polimorfismos, ao qual nós vamos dar o nome de SNPs, polimorfismos de único nucleotídeo, tá bom? Em que consiste o estudo de GWAS? Sempre um estudo de GWAS ele tem que ser 2 grupos. Convence, para você saber risco para a doença, que seja um grupo com doença e um grupo sem doença, tá? Então, nós estamos olhando do lado direito o grupo para indivíduos saudáveis e indivíduos com doença. Vamos imaginar que seja doença cardiovascular. Aliás, vamos falar da SMD como um todo. A nossa doença, nós já sabemos que são doenças de risco mutacional esporádico. Mas nós investigamos aqui aproximadamente 850 mil SNPs simultâneos. Nós realizamos... Alguém está com o áudio ligado. Nós avaliamos simultaneamente 850 mil variantes. Nesse polimorfismo 1, nós identificamos nas pessoas investigadas com doença a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas com a presença desse polimorfismo. E isso foi igual nos indivíduos sem doença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, não é esse polimorfismo que está associando, que está acometendo aquele indivíduo saudável de ter doença. Perfeito. Isso foi semelhante nesse polimorfismo 2. O mesmo número de indivíduos que tinha doença também é o mesmo número de indivíduos que não têm doença que tem essa alteração genética. Mas quando nós olhamos o SNP3, nós podemos verificar que indivíduos que têm doença têm um maior número de pessoas que têm essa alteração genética quando comparado àqueles indivíduos que não têm doença frente àquela alteração. Nos que não têm doença, só 4 indivíduos que apresentaram essa alteração genética, frente a um elevado número de indivíduos que tinham doença, que tinha essa alteração genética. Ou seja, é provável, a probabilidade, o risco de ser acometido por doença, provavelmente está associado, de fato, à presença nas alterações genéticas desse polimorfismo. Ok? O que é o estudo de GWAS? É que eu consigo avaliar, por técnicas de bioinformática, esses resultados de microarray simultaneamente de 1 milhão de variantes, 2 milhões de variantes, 870 mil variantes, que é o painel que eu vou mostrar para vocês, tá? Opa. No caso do modelo genético que nós mostramos, da arquitetura genética do paciente com câncer, nós temos mostrado que os estudos de GWAS apresentam-se ser uma poderosa ferramenta para a identificação desse grande emaranhado de variantes comuns associados ao câncer, ao risco de câncer. No nosso caso, nós estamos falando de câncer, tá? E, atrelado a isso, nós conseguimos investigar que as associações identificadas por meio dos estudos de GWAS, elas podem ser combinadas para quantificar a predisposição genética germinativa para uma característica ou doença, seja usado para conduzir a estratificação de risco ou para prever resultados prognósticos e de resposta terapêutica. Em 2021, nós publicamos um estudo muito interessante na British Journal of Pharmacology, de fator de impacto 8, onde nós evidenciamos que pacientes que possuíam a presença de um único polimorfismo no gene TLR4, Toll-like receptor 4, era um paciente que evoluía significativamente com diarreia, um paciente com câncer coloretal, que evoluía com diarreia quando era submetido ao tratamento por irinotercano. Ou seja, a presença de uma única alteração genética nesses pacientes aumentava o risco de diarreia, o risco de internamento e até mesmo o risco de óbito nesses indivíduos. Esse é o conceito de medicina de precisão, o que mostra que esses pacientes que tinham a presença desse polimorfismo têm que tomar outra droga ao invés do irinotercano. E esses resultados de GWAS geram muitas informações. E as informações de muitas variantes são combinadas por meio da soma, podem ser combinadas por meio da soma ponderada de contágio de alelos, em que os pesos refletem a magnitude relativa associada às variantes alélicas a características de doença. Nós podemos separar esses indivíduos pelo risco dessas variantes polimórficas, ao qual nós damos o nome de score de risco poligênico.
que é a calculadora que eu disse para vocês. Antes de falar do score de risco poligênico propriamente dito, eu gostaria de mostrar o GWAS Catalog. É uma plataforma gratuita. Vocês podem entrar no GWAS Catalog, coloquem no Google GWAS Catalog e vocês conseguem ver diversas características e doenças e o risco desses polimorfismos em distintas populações, tá? Atualmente tem 22 mil estudos de GWAS publicados para diversas características e doenças no GWAS Catalog, e tem estudos ainda a serem adicionados, aproximadamente 6.475, que são dados do próprio GWAS Catálogo. No caso da nossa doença, somente tem um estudo no mundo, que é um estudo de um grupo europeu, onde eles avaliaram 554 pacientes. Deixa eu ver se tem a informação dele. Não sei se tem um artigo. Pronto, está aqui o artigo. Eles avaliaram 554... Cadê a casuística? 540 pacientes com síndrome mielodisplásica e investigaram que a presença do polimorfismo no gene IRF4, o nome do polimorfismo é esse, ó, RS12203-592, que é uma troca de uma timina, tá bom? Ele aumenta o risco significativamente, está aqui o odds ratio, tá? Significativamente para ter síndrome mielodisplásica. Como eu falei para vocês, a presença dessas 10 milhões de variantes genéticas, elas é dependente da etnia e da ancestralidade. Esse estudo foi publicado em populações europeias, e ele é o único no GWAS Catalog atualmente. O grande cerne é resultados farmacológicos, resultados clínicos identificados em outras populações, eles não podem e não devem ser extrapolados para outras populações, principalmente quando essa população ela é miscigenada. Falando agora exclusivamente da população brasileira, diversos estudos genéticos já comprovaram que o brasileiro ele é miscigenado. Nós temos aproximadamente 72% de carga genética europeia, pelo próprio princípio da colonização ao qual sofremos, seguidos de carga genética africana, posteriormente ameríndia dos indígenas, que aqui viviam à época da colonização, e também nós temos carga genética asiática, ou seja, o Brasil ele é um país miscigenado. E essa miscigenação genética, os resultados genéticos observados em outras populações não podem ser utilizados na população brasileira. É por isso que tem medicamentos que são utilizados aqui no Brasil e não são utilizados em outras etnias, porque a resposta terapêutica ela é diferente. E quando nós investigamos esse estudo em 2021, nós mostramos que as variantes genéticas hereditárias não estão sendo avaliadas na síndrome mielodisplásica e nós temos que avaliar. Esse é o estudo de um dos alunos do meu mestrado que estão validando o impacto dessa variante genética no gene IRF4 em população brasileira. Mas sim, o estudo seguinte que nós queremos fazer, como eu comecei falando para vocês, é de fato não fazer somente um único polimorfismo e fazer o GWAS da população brasileira que tem diagnóstico de síndrome mielodisplásica. Por quê? Porque nós queremos obter esse cálculo. Nós queremos obter o risco poligênico da população brasileira ter síndrome mielodisplásica. Para que vocês entendam o que é o risco poligênico, nós vamos avaliar, por exemplo, 500 pacientes com síndrome mielodisplásica e vamos compará-los com 1.000 pessoas saudáveis. Vai ser um estudo caso-controle. E nós vamos identificar que o paciente 1 tem X número de variantes polimórficas, o paciente 2, X mais 1, X mais 2, X mais 3 e assim sucessivamente. É óbvio que cada indivíduo tem uma ancestralidade diferente, tem uma genética diferente, ou seja, eles vão ter acúmulos de variantes polimórficas diferentes. E de acordo com aquele gráfico que nós mostramos lá na frente, nós temos indivíduos que têm acúmulo de alelos de baixo risco e nós temos indivíduos de acúmulos de alelos de alto risco. No caso do score de risco poligênico, nós podemos distribuir esses indivíduos em uma curva de distribuição normal. E o que é que se evidencia nos estudos obtidos a partir de estudos, nos dados obtidos a partir de estudos de GWAS? É que esses indivíduos eles são aglomerados. Poucos indivíduos possuem baixo risco,
A grande massa de indivíduos possui um risco moderado para ter doença a partir daquele acúmulo de variantes polimórficas, e uma pequena faixa lá no último tercio, aproximadamente 5% da curva de distribuição normal para resultados de risco de score poligênico, possuem um alto risco de doença. E por que nós temos que caracterizar o risco poligênico para doenças cardiovasculares, para os distintos tipos de câncer? Porque nós estamos preocupados com essa faixa da população. Não é com essa, nós estamos preocupados com essa. São essas as pessoas em que o médico, o profissional de saúde, tem que retirar da exposição, porque se ela continuar sendo exposta, geneticamente ela já tem um alto risco. Ou seja, ela só precisa ter contato com gasolina que ela vai ter câncer. Ela só precisa ser obesa que ela vai ter câncer de mama. Ela só precisa não praticar atividade física que ela vai ter doença cardiovascular. Porque geneticamente ela já tem um aumento de risco. É importante frisar, pessoal, que a pontuação poligênica não é causalidade para ter doença. Você tem essa característica. O fato de vai ter doença é o seu estilo de vida. É importante enfatizar também que outros fatores não afetam a genética, porque isso é hereditário. Aqui dentro você vai ter o paciente que tem 90 anos e o paciente que tem meses de vida. Por quê? Porque a genética hereditária ela não vai mudar com a avançada idade. Mas nós sabemos que mesmo o paciente idoso de 90 anos, que geneticamente ele não tem risco para ter doença, de acordo com o score de risco poligênico, é óbvio que o próprio processo de senescência celular, o avançar da idade, já causa o risco para alguma característica e doença, tá? Mas hereditariamente, aqui dentro pode ter idosos, pode ter jovens, pode ter o que for, porque é uma característica hereditária, tá? Então é isso que nós temos que obter. De acordo com a média ponderada dos riscos das variantes encontradas, nós queremos estratificar a população com síndrome mielodisplásica e vocês também podem estratificar a população com a doença que vocês quiserem. E esse acúmulo de variantes que conferem um alto risco de doença, se eles forem calculados com as características de estilo de vida daquele indivíduo, vocês podem combinar o achado hereditário com o tabagismo, com o estilo de vida, com o sexo, com a idade, com características de um inquérito epidemiológico daquela doença e gerar um score de risco mais fidedigno àquela específica população. Aí sim, o seu score de risco vai ser mais completo. Tudo isso é matemática, tudo isso é estatística, tá, pessoal? Vai ser mais completo e mais definidor de ação em saúde para a sua população. Nós, além do GWAS Catálogo, nós temos também o PGS Catálogo, que é o Score Poligênico, o catálogo de score poligênico. Vocês podem acessar, é gratuito, e vocês podem ver diversos scores de risco poligênicos já depositados gratuitamente por outros pesquisadores, para distintas características ou doenças. Na última vez que eu avaliei isso, foi no dia 7 de outubro de 2021, tinha 222. Aqui já deve ter muito mais informações depositadas, porque esse é o suprassumo atual da medicina de precisão. Já estou extrapolando aqui o meu horário, já são 12h05, então aqui são só slides que mostram que desde outubro de 2021 até julho de 2021 isso aumentou para 551 características, ou seja, está em alta. Estão estudando porque tem importância na saúde pública de um determinado país, tá bom? Aqui dentro vocês podem separar por característica, por tecido, por característica, por doença. Tem várias ferramentas de busca e vocês conseguem ver direitinho quais são o número de scores de risco poligênico para cada população e para cada doença. O que é que os resultados do score de risco poligênico depositados nos mostram? A grande massa são com estudos europeus. Será que os riscos poligênicos encontrados em populações europeias podem ser utilizados em populações de Angola? Eu acredito que não. Será que esses resultados europeus podem ser utilizados em populações brasileiras? Com certeza não. É por isso que cada país, cada nação
tem que fazer os seus estudos genéticos da sua devida população. A professora Roberta comentou muito que em farmácias nos Estados Unidos vendem kits genéticos que você pode levar para casa, fazer com o suave a sua mucosa oral, mandar pelos correios e eles vão fazer o sequenciamento do seu genoma e vão associar o risco de doença. Eu tenho que mandar para vocês, quando terminar aqui eu vou baixar o meu risco e vou mandar para vocês um resultado da Genera, tá? Mas esses resultados epidemiológicos que essas grandes empresas farmacêuticas usam são de resultados europeus. Será que o risco é equivalente à população miscigenada? Às vezes sim, e às vezes não. Nós não podemos ter às vezes para quando nós falamos de saúde, principalmente dos seres humanos. Recentemente nós publicamos esse artigo na Current Oncology, eu fui o primeiro autor, mostrando que nós não podemos compartilhar dos mesmos resultados genéticos para a medicina de precisão de scores de risco poligênico, quando esses resultados são realizados em indivíduos de população europeia frente a indivíduos de não população europeia. Foi uma revisão sistemática que está sendo muito bem citada nas nossas publicações científicas, tá? Nós evidenciamos isso observando publicações recentes e principalmente resultados lá do GWAS Catalogs, como eu mostrei para vocês anteriormente. E o que nós queremos investigar, como eu falei, iniciei essa aula falando para vocês, é a realização desse estudo. Estudo de associação ampla do genoma para identificação de variantes genotípicas de risco e o estabelecimento de um score de risco poligênico para o paciente com neoplasia mielodisplásica, uma coorte brasileira. Nós mandamos para 2 editais, estamos aí pleiteando R$500 mil, R$500 mil para realizar. Professor, é muito dinheiro. Não, não é, porque ainda não é um exame barato. Aproximadamente hoje, o resultado desse exame, ele consiste, deixa eu mostrar logo o painel para vocês, o painel que eu utilizo é esse, ele custa aproximadamente R$600 por amostra, por paciente, mas ele investiga simultaneamente o painel Precision Medicine Diversity Array, que é o PMDA, ele avalia aproximadamente 850 mil variantes de risco simultaneamente por paciente. Ele investiga simultaneamente 850 mil variantes. E essas variantes, elas já são associadas ao risco de diversas características e doenças, como mieloma, como câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de ovário, câncer gástrico, leucemias. E o grande cerne é, se nós avaliarmos simultaneamente esses 850 mil variantes, que são designadoras de risco de diversas características e doenças, e nós avaliarmos isso dentro da doença que nós estudamos, nós vamos conseguir evidenciar um marcador de risco para aquela população. É isso que nós estamos investigando. Isso é resultado de medicina de precisão e isso é resultado de saúde pública. Essas análises de GWAS, elas acontecem nesse equipamento. O Gene Titan no Brasil não tem, porque é um equipamento muito caro, custa aproximadamente R$2 milhões. Não que o Brasil não possa comprar, mas a questão é o profissional. São poucas pessoas no mundo capacitadas a manipular esse equipamento, tá? Porque ele é muito sensível e trabalha com fluorescência. Mas a gente pode mandar para os Estados Unidos, é muito acessível, você manda pelos correios, eles fazem as análises e te manda pela internet todos os resultados, com alta confiabilidade e com alta resposta técnica, que está sendo utilizado na Inglaterra, aqui no Brasil pelo Instituto Nacional do Coração, em São Paulo, pelo Dr. Alexandre Pereira, e no Hospital de Câncer de Barretos, para o primeiro score de risco poligênico para câncer de mama, câncer coloretal, câncer de pulmão e câncer de colo de útero. O processo de análise, eu não vou envolver muito essa questão aqui, porque ela é muito de bancada, tá? Mas nós temos esses 2 principais artigos que mostram o pipeline para se analisar GWAS. Caso vocês queiram, eu acredito que isso daqui é uma conversa mais intimista com aquelas pessoas que trabalham, de fato, com genética de população. A gente pode fazer uma palestra somente sobre análise de dados, tá? E para quem nunca viu análise de bioinformática, todas as análises acontecem naquelas telas pretas do computador. É o que eu gosto de fazer. Vocês já viram que eu não sou muito normal, né? Então, eu trabalho com isso, com bioinformática, com essas análises de GWAS, nessa tela preta do computador,
E nós podemos utilizar a ferramenta do Axion, que a própria Thermo Fisher disponibiliza. Tem essa ferramenta de bioinformática chamada Plink, que é a melhor ferramenta hoje do mundo para análise de GWAS. Todos os gráficos são performados por linha de programação pelo RStudio, e nós podemos utilizar o MS-DOS do Windows, ou também nós podemos utilizar a plataforma Linux pelo terminal, para acessarmos o terminal, para fazer com que o processamento dessas informações sejam mais rápidas possível. Nós não temos plataformas amigáveis para isso, tá? Nós temos todos esses controles de qualidade. Vou mostrar somente esse gráfico aqui, que ele é imprescindível, que a partir da avaliação dessas 850 mil variantes, nós conseguimos, esse é o primeiro gráfico no mundo, eu posso mostrar porque ele já foi publicado, tá? Que ele mostra que, de fato, geneticamente, a população brasileira ela é miscigenada. Somente para que vocês entendam, tá? Esse é um gráfico de MDS plot, multicomponente plotting, tá? Que nós conseguimos evidenciar por comparação genética. Em verde, são pacientes com carga genética, são indivíduos com carga genética europeia. Em azul, indivíduos com carga genética africana. Em vermelho, indivíduos com carga genética asiática. E em rosa, indivíduos com carga genética ameríndia ou indígena. E nós podemos identificar que toda a nossa casuística de pacientes com câncer no Brasil, eles não são representativos de nenhuma dessas populações, mas sim de uma mistura delas, por isso que eles são identificados como cruz, ou seja, nós geneticamente, de fato, somos miscigenados, tá? Então, nossa proposta como projeto de pesquisa é fazer a identificação de biomarcadores para o rastreamento e detecção precoce da neoplasia mielodisplásica no contexto do Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, onde nós iremos investigar 1.000 indivíduos saudáveis e aproximadamente 500 indivíduos com síndrome mielodisplásica, com o objetivo de contribuir com novas informações genéticas a partir de projetos de GWAS para a população brasileira, que ela é a maior população do mundo com característica miscigenada. Buscaremos também estabelecer o primeiro score de risco poligênico para a população miscigenada, gerando informações tanto genéticas quanto epidemiológicas para o advento da medicina de precisão, seja para a prevenção da síndrome mielodisplásica ou para o tratamento dessa doença que é tão devastadora para os nossos idosos, tá? Aqui é o nossos agradecimentos. Universidade Federal do Ceará, ao qual sou professor, Ministério da Educação, ao qual sou servidor federal do governo do Brasil, os nossos laboratórios citogenômica do câncer, localizado dentro do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, e aqui os 2 programas de pós-graduação que eu sou professor de mestrado e de doutorado na universidade, programa de pós-graduação em patologia e de medicina translacional. Sejam bem-vindos, venham nos visitar. Ok? Vamos parar de compartilhar. Quero ver a cara de vocês e dizer o quanto estão assustados. Pessoal, estou... Aula extremamente interessante e totalmente... Isso só nos vem mostrar há quantos anos-luz nós estamos distante, mas também conseguimos ver que não somos os únicos. Por isso é que o professor Howard frisou que o diagnóstico morfológico ainda continua a ser muito utilizado, porque existe, a maior parte dos centros ainda não tem a disponibilidade de estudo citogenético, e realmente isso acaba por ser uma realidade muito, muito extensiva. A aula foi muito interessante, professor. Nós temos tido, sim, alguns, mas temos mais limitações ainda. Temos tido alguns casos que ficamos a interrogar mielodisplasia. Interrogamos por quê? Porque vou dizer um pouquinho da nossa vivência. Nós temos idosos, e eu tenho alguns idosos, que têm anemia prolongada, mas que os familiares negam a fazer o procedimento, e eu vivi isso recentemente. Os familiares negam-se a autorizar a fazer o mielograma, a biópsia de medula óssea. E então nós acabamos por instituir, eu fiz isso, instituí uma senhora de mais de 80 anos com anemia prolongada. Ela tinha uma anemia há mais de 5 meses, com necessidade transfusional mensal,
e que os familiares não queriam que fizesse estudo, porque já é velhinha, segundo os familiares, e não queriam invadir mais a mãe. E então, de forma às cegas, vamos assim dizer, instituímos a eritropoetina, com Era boa isso que eu... resposta. Com Uhum. boa resposta. A senhora saiu da necessidade transfusional mensal com hemoglobinas de 5, foi para a hemoglobina de 12, chegou até 13 e agora tivemos que até reduzir, porque ela chegou a 13 e depois Uau. começou a ter alguma hiperviscosidade e então tivemos que reduzir um pouquinho. Vou aqui, é assim, isso pode chamar a atenção a alguns colegas, 13 hiperviscosidade, mas sim, era uma senhora, era já uma anciã, que habitualmente ela já há alguns meses que tinha essa hemoglobina de 5, 6, 5, 6, então quando subiu para 13, 13,5, se não estou em erro, ela começou a ter algumas queixas de cefaleia, descompensou um pouquinho a pressão arterial dela, alguma parestesia, mas depois tivemos que fazer um período de retirada da eritropoetina e introdução posterior e realmente ela ficou bem. Mas é isso, nós não conseguimos fechar o diagnóstico. Nós dissemos sim, possível, colocamos hipótese diagnóstica de uma mielodisplasia, mas nós não fizemos nenhum estudo. Ou seja, Em fizemos Angola como? tem Fizemos fizemos o hemograma, uma lâmina periférica, vitamina B12, doseamos, a vitamina B12 estava normal, o ácido fólico estava normal, o LDH estava normal, ou seja, tudo aquilo que poderia excluir uma etiologia secundária estava negativo, ou seja, estava crônica dentro, e infecciosa uma também. infecciosa também, nós excluímos, ou seja, tudo estava negativo, então realmente Era... olhamos e pensamos, é uma SMD numa paciente anciã que a família não quer que se faça estudo medular e que respondeu bem até o momento, é uma paciente que está com a sua hemoglobina no valor de 10 e que está bem, ela já não conseguia andar pela casa, já não conseguia, e sem doença cardíaca, para tirar algum fator de confusão, porque foi também para o cardiologista, porque ela tinha um cansaço, não conseguia nem. Mas olha, era tudo mesmo secundário, a anemia, com bom tratamento, com boa resposta à eritropoetina, mas não conseguimos bater o martelo e dizer vamos apresentar um caso clínico, etc., porque não conseguimos fazer o mielo, ou a biópsia de medula óssea. Em Angola tem E temos profissional alguns que faz casos assim. citogenética? Não, 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 Não tem especialista, né? não. Eu ainda vou ter a realização de trazer um aluno para fazer doutorado comigo e para ele aprender citogenética e levar para... Ainda vou ter essa honra, ainda vou ter essa honra. Seria uma mais-valia para nós, professor, porque nós dissemos isso já não olhando só para a mielodisplasia, mas para a leucemia, ou seja, nós Tem que precisamos ter. da citogenética A e genética não para a leucemia é conseguimos. fundamental. Para a SMD Exatamente. também, mas é óbvio falar de um paciente de 80 anos. Nós estamos Uhum, falando de uma paciente que já tem outras comorbidades, mas no seu caso saudável, a questão da SMD, provavelmente que ele não suportaria, por exemplo, uma proposta terapêutica tratativa que seria o transplante de medula óssea, tá? É aquela questão, o que pode fazer para que a qualidade de vida desse paciente seja melhor, entendeu? Então, uhum, o exame citogenético, ele iria indicar, de fato, qual é a droga que ele pode usar para aumentar a sua expectativa de vida. E uhum, sem uhum. exame citogenético, você não pode definir, por exemplo, uma SMD com deleção do braço curto do cromossomo 5, Sim, 5 é que que é é. Pois. que mesmo você não consegue definir. Então, Uhum, que a senhora doutora ou que grupos de pesquisa em hematologia vejam a demanda da citogenética. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na nossa universidade, a gente enaltece a importância da citogenética, só para vocês terem uma ideia, em São Paulo tem grandes indústrias farmacêuticas que pagam 17, 20 mil reais por mês para profissionais que sabem fazer diagnóstico citogenético pela escassez do profissional. Para vocês uhum. terem uma ideia de valor, 20 mil reais em Kwanza, são aproximadamente 3 milhões e 300 mil Kwanzas. É como se fosse um salário Uhum. mensal de uma pessoa que vai ser, obviamente,
na sua magnitude e dificuldade, tem livros próprios para definir alterações numéricas estruturais, mas a vida é análise de microscópio, entendeu? Então, aproximadamente 3 milhões de kwanzas é o salário hoje no Brasil para um citogeneticista especializado. E é uma especialização, não tem curso, no Brasil não tem curso de citogenética, ele é totalmente vocacionado a laboratórios que já fazem e vão passando esse conhecimento para os profissionais, tá? Então, eu espero muito que venha alguém aqui para a nossa universidade para aprender citogenética e levar para Angola, seria uma honra, tá? Doutora Jusilé, a senhora deseja falar? O próximo seminário é seu, certo? Sim, professor, boa tarde a todos. Boa Quero tarde. fazer primeiro, agradecer muito pela aula. Eu senti que foi praticamente a continuação daquilo que vimos com a doutora Roberta. E o Eu seu digo vai que ser foi um mais, o seu, caminho viu? meio andado. Claro, foi um atalho muito grande, porque tenho revisado temas relacionados à epigenética, a estudo de tecnologia, sequenciamento de novas gerações aplicados à neurologia. E ao ouvir os professores, então dou conta, é mais resumido. Muito obrigada. E queria fazer uma pergunta com relação ao caso que a doutora, não sei o nome, que apresentou há pouco tempo. Professor, nesse caso, não fazendo, já que a família negou fazer um procedimento invasivo, como é o medulograma, fazer o estudo citogenético sem fazer o estudo morfológico, ainda assim teríamos bons resultados, ou é necessário que nos protocolos, por exemplo, desses pacientes, né, enfocados já na parte de hematologia, é necessário sempre ter o estudo morfológico primeiro e depois então passar para a citogenética? Sim, em alguns casos de síndrome mielodisplásica que tem excesso de blastos no sangue periférico, conseguiria fazer a Sim, citogenética pelo sangue, sem ter que ir para a medula, tá? Para a leucemia, é muito mais factível fazer em sangue periférico. É bem possível fazer, ok. obviamente, adicionando a fita-hemaglutinina como proliferador de células maduras. Temos que colocar a fita-hemaglutinina no exame. Mas dá para fazer citogenética pelo Sim, sangue periférico. Não é o correto para SMD, principalmente aquelas de baixo risco, aquelas que não têm acúmulo de blastos na medula óssea, tá? Mas tem que fazer, porque é pela claro. genética e principalmente pelo estudo mutacional que hoje se define prognóstico e principalmente se define terapêutica para a doença. Tem que ter, não tem outra forma. Só pela Ok, morfologia você não define a eritropoetina, define a dependência transfusional, mas não define, por exemplo, o sim, transplante. Não define, entendeu? claro. Porque se o Então, paciente não quer seria, não nesse faz. caso, não seria a opção nessa família, por exemplo, dizer, ok, não querem fazer o medulograma, mas vamos fazer então apenas o estudo citogenético, professor, como um Poderia fazer procedimento pelo menos sangue. invasivo. Poderia tentar fazer pelo Ok, sangue. Poderia tentar fazer pelo sangue. ok, ok. E se ela não Pro- tiver, se ela tiver com a doença não controlada. Ok. Professor, ok, então quer dizer que uma vez já feito, por exemplo, a eritropoietina já não seria candidata. Não muda. Já Não muda. A célula, não muda a eritropoetina, ela trata sintomas, ela não trata o câncer. sintoma, não trata alteração genética. Exatamente, tá bom? Professor, Não, gostaria de nós saber falamos também. nesse caso eritropoietina jusileia? Sim, sou Jusileia, eu, ok. doutora, muito prazer, A sim. eritropoietina funciona como um tratamento de suporte, É não suporte, como um totalmente. De tratamento, suporte não é, paliativo. é suporte, não é curativo, não Ok. é. É Professor, qualidade de vida, é a qualidade outra de vida. pergunta que eu tenho, qualidade de vida melhorou bastante, como a doutora disse. Ok. Uhum. Doutor, queria fazer outra pergunta. Os estudos GWAS, nesse caso, também são aplicados facilmente nas enfermidades neurodegenerativas. Ou seja, eu posso, a partir do totalmente. Ok, quer dizer que podemos acessar pelo site e investigar, ou seja, as alterações pontuais em algumas delas. Eu estou escrevendo, a gente está escrevendo, não, já está submetido, doutor Mauer, há 5 meses o artigo, 5 meses na Medicinal Research Review. Nós fizemos o primeiro, Epa. uma revista excelente, fator de impacto 13, tá? Mas ela já está há 5 meses sendo avaliado e nós fizemos o primeiro estudo no mundo de revisão sistemática. Nós estamos nos especializando, porque a gente não tem tanto dinheiro, então tem que fazer revisão sistemática, tá? Que é o ápice da evidência científica, onde nós evidenciamos
Eu não posso mostrar porque ainda não foi publicado, mas na hora que for publicado eu mando lá no grupo, tá bom? Mas nós evidenciamos... Deixa eu ver se eu tenho a imagem. A imagem eu consigo mostrar. Deixa eu mostrar para você. Tenho aqui a imagem eu compartilhar essa imagem. Ela ainda não foi publicada, mas ela está no pré, não tem problema nenhum para mostrar ela. Deixa eu mostrar. Eu vou parar de gravar, tá?